Jackson, dia 12 começa o Brasileirão da Baixada, competição que mexeu com o futebol da Baixada Fluminense, mexeu com o esporte amador, com o futebol amador da nossa região. Como é que está a competição? Quantos clubes vão participar? As rodadas? Como é que foi feita a elaboração para termos mais uma edição do Brasileirão da Baixada? Bom, Anderson, primeiramente eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. E o Brasileirão da Baixada, respondendo a sua pergunta, o Brasileirão da Baixada vem com os mesmos moldes. Serão 32 equipes, dividido em 8 grupos de 4 equipes, onde vão se classificar 2 equipes de cada grupo, campeão e vice. Então é a mesma fórmula do outro. Após isso existirá um ranking, onde cada primeiro colocado de cada grupo vai ter o seu ranking, ou seja, o primeiro colocado vai ser o melhor primeiro colocado de todos os grupos até 8º lugar, consequentemente. E os outros 8, que vai de 9º a 16º, serão os segundos colocados, respeitando também o critério de desempate. Após isso, o cruzamento será do primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º, em uma partida só, a gente chama de playoff, em uma partida só, em campo neutro, até a final da nossa competição. Ou seja, a nossa competição vai durar 10 semanas e para a gente saber quem será o campeão ou quem vai barrar o Tulipão, né? Porque o Tulipão, nas últimas 2 competições que disputou, venceu as 2. Temos a equipe do Farrolinha, que é a atual campeã da Copa Inverno de 2016. Então temos muita coisa que pode acontecer. A diferença dessa competição é que nós temos campeão ou vice-campeão de cada município disputando a competição. Um exemplo disso, o Iguaçu, que é o atual campeão iguaçuano, está disputando a nossa competição. O Inter, campeão de Mesquita, está disputando a nossa competição. O Estrela da Serra, atual campeão magiense, está disputando a nossa competição. E outros locais, por exemplo, o Gospel de Queimados, nós temos o Íris, vice-campeão de São João. Então não vai ter desculpa dessa vez. Quem for campeão é porque realmente é a melhor equipe da Baixada. Quantos municípios estão participando da competição? Tendo em vista que você acabou de falar, equipes de Mesquita, de Nova Iguaçu, de São João. Quantos municípios estão presentes no Brasileirão da Baixada? São municípios da Baixada, são Mesquita, Nova Iguaçu, São João, Belfor Roxo, até aí está dando 4 municípios. Magé 5, Caxias 6, porque o outro município não né? Então nós temos 6 municípios da Baixada, com mais o Gospel, que vai ter o mando de campo deles em Bangu, porque eles são de Bangu, e o mando de campo deles é no Séries, no campo do Séries. Então são 7 municípios. São 7 municípios. No Rio de Janeiro. Entendeu? É isso aí. Ano passado tivemos a participação efetiva não, participação, um apoio do poder público. Esse ano o poder público está presente ou a associação é 100% detentora da organização da competição? Não, esse ano a Associação de Clubes, a ACFBR, é detentora de 100% da execução desse projeto. O Brasileirão da Baixada, foi até bom você fazer essa pergunta, Anderson, por quê? Porque eu costumo dizer, eu ouço muitas pessoas falarem que o Brasileirão da Baixada sobrevive por causa do poder público. Às vezes ouço que quando o poder público sair, não, gente, eu quero deixar isso bem claro mesmo. O Brasileirão da Baixada sobrevive pela força das suas equipes. A ACFBR, que é a Associação de Clubes, ela é a mais forte da Baixada, mas não é porque ela faz um trabalho maravilhoso, não. É porque a organização dos clubes que aqui disputam estão acima da média dos outros campeonatos. Nós temos equipes aqui que pagam 150 a 200 reais por jogo para um atleta. Temos equipes que gastam por semana só com pagamento de atletas R$3.000, R$3.500. Isso faz a força do nosso futebol.
Isso faz com que equipes de todos os locais, jogadores, atletas profissionais de todas as localidades queiram disputar o campeonato pelos nossos clubes. Então, eu acho que a fórmula é a organização das equipes que disputam a nossa competição. Outra coisa, vimos que há cerca de 10, 12 anos, as competições municipais eram organizadas por suas ligas oficiais, fora os clubes que tinham campeonatos internos. Após a criação do Brasileirão da Baixada, com a organização da associação, outras competições foram criadas e ganharam certo peso na Baixada Fluminense. Isso para você é bom, é preocupante, é satisfatório porque foi uma ideia que você implantou e outros municípios, outras pessoas pegaram a rédea para organizar? Como é que você vê a criação de tipo Baixada Champions League, Copa Zeca Leão, Taça Resenha? Como é que você vê a criação de novas teóricas associações, tendo em vista que vieram depois que você criou o Brasil na Baixada? Foi ótima pergunta, Anderson. Eu adoro essa pergunta que eu gostaria que você me fizesse. Parece até que a gente combinou. Vou falar um negócio para você. Eu sou amante do futebol. Tudo que eu faço é porque eu gosto do futebol. Então, quando eu vejo essas instituições nascendo, fazendo um trabalho, e o principal, nos copiando, não falo isso com demérito para nenhuma organização, não para nenhuma instituição, é porque eu sei que o trabalho que eu faço é um trabalho certo, um trabalho justo, um trabalho que eleva o nível do futebol. Então, se essas associações que estão surgindo estão nos copiando, estão fazendo um trabalho parecido com o nosso, o que eu torço mesmo é que eles consigam fazer melhor do que a gente. Porque aí eu sei que o futebol tá indo para o caminho certo, porque o que salva o futebol é o amador. O que salva, o que mantém essa chama do futebol é o amadorismo. É lógico que muitas pessoas discutem aqui, nós já tivemos várias discussões aqui de proibir ou não profissionais, mas só que os profissionais de hoje, Anderson, são os amadores de ontem. Como que eu vou proibir um atleta que sempre disputou a nossa competição como amador e hoje, porque ele é profissional e continua nos prestigiando, eu vou tirar ele? Não, é preferível que os amadores se cuidem fisicamente, trabalhem a parte do corpo, isso é saúde. Então, vamos proibir os profissionais para que os nossos amadores sobressaiam. Não, os nossos amadores têm que manter a saúde em dia, o preparo físico em dia, porque isso faz parte, é uma coisa salutar para a nossa saúde. Então, respondendo a sua pergunta, eu fico muito feliz quando aparece Baixada Champions League da Baixada, Libertadores, agora está aparecendo um rapaz fazendo um trabalho também que é Copa Solidariedade, em que nós apoiamos. Anderson, que a maioria das pessoas tem que saber que a associação, a ACFBR, ela não só gosta desse surgimento, como apoia esse surgimento. Em cada 10 campeonatos que existem em Belfor Roxo, nós apoiamos pelo menos 7. Tem o braço, tem o apoio, não só financeiro, com fornecimento de troféus, bolas, essas coisas, mas também na parte administrativa e disciplinar. A gente ajuda nessa parte também. Então, eu fico muito feliz que o futebol de Belfor Roxo, a associação, esteja fazendo essa revolução. Outra coisa que nós estamos observando na Baixada Fluminense, estão acabando os clubes de futebol. Belfor Roxo, praticamente, agora o Guaraciaba terá mais um ano de vida, praticamente um ano de vida. Como é que é para você observar que estão se acabando as praças de esporte com tantos clubes aparecendo agora? Bom, todo mundo sabe, no nosso tempo, né, nós tínhamos 20, 30 campos de futebol dentro do nosso município. Então agora eu vou até olhar aqui para a câmera, falar com você, falar dentro do nosso município, tá, Anderson? Falar com você, secretário Varadão, falar com o senhor prefeito, Vaguinho, Canela, vereadores que apoiam o nosso trabalho. Não vamos deixar que os campos do nosso município
acabem. Não vamos deixar que, por exemplo, um campo igual ao do Guaraciaba agora tá para ser construído casas. Então, pô, isso é uma área do esporte. Então eu peço aos senhores que intervenham, que procurem outras alternativas. Existem várias áreas, porque o campo de futebol. Então, pô, eu fico muito triste. Isso atrapalha muito, atrapalha em tudo. Principalmente na criação de novos atletas. Jackson, já interrompendo, não seria, por sua parte, uma utopia achar que o vereador, que o prefeito estaria tomando à frente uma rédea em relação a essa, tendo visto que seria uma briga até desigual? Mas não seria utopia, acho que já está definido, já tá tudo certo para acabar o Guaraciaba. Anderson, quando a gente passa pela política, a gente tem algumas decepções. E outro dia eu postei na minha rede social que a gente não deve deixar o mundo nos modificar. É a gente que tem que modificá-lo. Após essa passagem minha pela política, eu vi como realmente funcionam as coisas. Então eu prefiro acreditar que ainda existe a justiça. Eu prefiro acreditar que o nosso prefeito vai intervir nesse âmbito do campo do Guaraciaba, que é um dos campos, é a entrada de Belfor Roxo. Ali daria um estádio de futebol. Esse seria o meu sonho, um estádio de futebol ali, do município, para a gente não ter que depender de campos nenhum. Por exemplo, hoje nós temos o Brasileirão da Baixada, 32 equipes, R$20 mil de prêmio, e você sabe, você milita no futebol, você sabe que a terceira divisão não dá isso de prêmio. Quando o Belfor Roxo foi campeão da terceira divisão foi R$12 mil. Então, a gente tenta fazer o nosso trabalho. Os clubes sobrevivem dos recursos próprios, não tem apoio de nada. Então, se eu não acreditar que o poder público possa nos ajudar, pelo menos nesse âmbito, ou então a gente para de ser cidadão, para de acreditar no ser humano, e aí a gente vai ficar uma pessoa muito amargurada e triste, entendeu, Anderson? Entendi. Então, até para encerrar, Jackson, manda um recado aí para os clubes que estão participando do Brasil da Baixada, que tem início já bem próximo aí. Manda um recado para os clubes, para os diretores e para as torcidas também. Bom, primeiro para os torcedores. Eu queria que os torcedores entendessem que o futebol serve sim para extravasar, mas o futebol é uma ferramenta de fazer amigos, de termos novos contatos, e isso faz bem para a gente. Torcer por uma equipe não significa que a gente tenha que odiar a outra equipe. Nós vamos torcer pela nossa equipe. Não temos que odiar a outra equipe e o adversário. Nós somos adversários dentro do campo. Bom, para os diretores, eu queria dizer um muito obrigado, Anderson, porque são 5 anos que a associação vem com esse diretor. Temos diretores aqui, vou dar um exemplo para você, o Ari, do Fanático, que nunca deixou de participar de uma competição da associação. Ou seja, 5 anos batendo nisso, correndo atrás, e um jovem, não tem ninguém de 50 anos, não. Eu estou falando jovens de 20, 30, 35 no máximo, e que já carregam isso é paixão. Então, aos diretores, eu peço um muito obrigado, porque sem eles, o futebol de Belfor Roxo não existiria. Eu representando a associação, eu sou um organizador, eu sou um administrador. Se não houvesse eles, eu ia organizar o quê? Administrar o quê? Então a associação ela só vai existir enquanto os clubes acharem que deve.